O misticismo é um conceito de uma crença pagã, onde as pessoas creem em objetos, em rituais, movimentos que fazem visão, revelação, superstição, onde acreditam em entidades, em situações por meio de algum ritual onde vão encontrar alguma coisa. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é a fé num Deus vivo, protetor, providenciador para a necessidade do homem. O Evangelho nos leva a crer naquele que é mostrado pela mensagem, que é o Deus que protege, que é aquele que provê, que nos abençoa, que nos guarda, nos protege e nos livra do mal. O Evangelho leva o homem a crer em Jesus Cristo para tomar uma atitude de fé, rendendo-se a Ele e passando a andar por fé, não dentro de ritual, de movimento, de misticismo. Passar a seguir a Cristo por fé na palavra dele, guardando, esperando e confiando, submetendo-se a ela, com o seu princípio, seus valores, seus conceitos, sua fé, sua crença na palavra. A palavra é tudo aquilo que Cristo ensinou e nos orientou. Nós temos que se manter fiel nessa direção. Isso é a fé verdadeira que nós precisamos ter, que o Evangelho nos convida para alcançar de Deus a sua bênção, o livramento, a graça e a proteção. Cuidado, irmãos. Tudo isso que hoje se vive dentro desses movimentos realizados dentro das igrejas, onde o povo está aglomerado, vivendo esses rituais, esses movimentos, esse paganismo, essas práticas de culto, esses cultos, esses cerimoniais, não é o Evangelho. Saiam daí. O Evangelho não é você buscar a bênção de Deus através de campanha. O Evangelho não é você buscar a presença de Deus dentro de nenhum local, recinto, como igreja ou monte. O Evangelho não é você buscar ser livre da maldição dentro de uma campanha de quebra de maldição. Alcançar algo que você precisa em busca de Deus dentro de campanha de chave para Deus abrir porta. Não, isso é paganismo que o povo vive. Isso não é o Evangelho, isso não é da parte de Deus. Isso é da parte do diabo enganando vocês a continuar nisso, porque todas as religiões do mundo vivem dentro de superstição, vivem dentro da mentira, vivem guiado pelo engano do diabo. O Evangelho é a luz de Deus que nos dá entendimento para seguir na luz, na direção de Deus, guiado por Jesus. Essa luz que veio ao mundo para nos conduzir na fé verdadeira, nos princípios de Deus, na verdade de Deus, para que a gente venha a ser liberto do engano e da mentira, que os homens vivem como se fosse verdade de Deus. E essa mentira, influenciada pelo diabo e pregada pelos próprios homens, que se levanta como um profeta de Deus, ungido de Deus, enviado de Deus, mensageiro de Deus, nunca vão dizer que é do diabo. O diabo nunca vai dizer que é o diabo, ele sempre vai dizer que é Deus. Porque a forma de enganar os simples é usando a palavra de Deus, usando o nome de Deus, dizendo que é de Deus. Só que o diabo faz tudo isso. Mas a prova para a gente saber o que é e quem é de Deus é o julgamento pela palavra, pela doutrina de Cristo. É analisar o homem que está trazendo mensagem e revelação. Temos que analisar pela palavra de Cristo, a doutrina de Cristo. Esse é o crivo, o meio, o princípio para a gente usar, para não ser levado pelo engano. A igreja de Cristo que somos nós. Temos que viver uma vida de fé em Deus, uma vida de devoção a Deus, uma vida de confiança em Deus pela palavra.
por Cristo, pela doutrina de Cristo. Quando eu estou em Deus, eu tenho que me analisar se eu estou dentro de tudo aquilo que Jesus ensinou para eu estar em Deus. Quando eu tenho fé, a fé verdadeira que Deus quer de nós, eu tenho que analisar se a minha fé está em Cristo e em tudo que Cristo ensinou para viver uma vida de devoção, de santificação, de consagração a Deus pela palavra de Cristo, pela direção de Cristo. Isso é a fé que agrada a Deus. As religiões, elas vivem dentro do misticismo, onde as pessoas são dirigidas, instruídas, orientadas a fazer campanha, fazer pacto, viver ritual, subir monte, estar dentro de local, como se fosse um lugar místico, para encontrar a ação de Deus, para Deus operar, onde eles tornam exclusivismo os locais, os ambientes, onde eles criam altar, onde eles criam lugar que diz que é a casa de Deus, onde eles criam ideia de que subir monte encontra Deus. Tudo isso é paganismo, é misticismo. A fé do Evangelho não nos ensina a colocar a nossa confiança e nem buscar a Deus por esses meios. O Evangelho nos conduz a Cristo, está nele e na palavra dele. O resto não receba, não é de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer: se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina de Cristo, não recebais, o tal não tem a Deus. Por quê? Porque a verdade não é o que ensina as doutrinas dentro das religiões ou das igrejas, que os homens formulam. A verdade de Deus é o que Jesus ensinou, o que está dentro da revelação da graça. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós temos que se manter, ser prudente e se conduzir nossa vida de fé em Deus pelo que Cristo ensinou. É a doutrina de Cristo. Bem, você pega o que ensina a doutrina espírita. Se você pegar o que ensina a doutrina católica. Se você pegar o que ensina a doutrina dos adventistas. A doutrina da religião evangélica, das igrejas evangélicas. Se você pegar o que ensina a Sociedade de Torre de Vigia, a doutrina dos Testemunhos de Jeová, dos mormons, os muçulmanos, budistas e várias religiões. Se você for prudente e analisar tudo que ensina dentro dessas religiões e pegar o que Jesus ensinou, você vai ver contradição. Você vai ver que muitos ensinos estão fora da verdade do Evangelho. Primeiro, vamos citar alguns para você ter uma compreensão melhor. O Evangelho de Cristo Jesus não ensina ninguém a buscar protetor, padroeiro, padroeira, mediador, medianeira, advogada, como ensina na doutrina católica romana. O Evangelho de Cristo não ensina ninguém que existe purgatório, um lugar entre o céu e o inferno, para o homem que não fez, que não foi muito mal ir, e dali ser tirado, ser salvo, depois dos seus pecados purgados, pela Virgem Maria ou pelo santo, qualquer protetor. Não ensina isso. A doutrina católica ensina tudo isso, onde as pessoas são ensinadas a se dirigir a outros seres, invocar, ser discípulo, ser devoto, ser praticante, oferecer louvor, clamar e venerar tais santos. O Espiritismo vem agora e ensina que o homem tem que cumprir o karma, que o homem não pode ser salvo pelo sangue de um Salvador, porque é o homem que tem que purgar os seus pecados, que tem que se justificar através dos karmas, da vida de reencarnação, morrendo, vivendo e voltando aqui em outro corpo, como outra pessoa. Isso não é o Evangelho de Cristo. Jesus não ensinou isso. Jesus não ensinou ninguém a ser bonzinho para alcançar a salvação por meio do karma, da caridade e das boas obras. O Espiritismo ensina isso. A Adventista do sétimo dia, a religião evangélica, uma das instituições evangélicas, a Adventista do sétimo dia, pega e ensina ao povo que tem que guardar o sábado para ser salvo, tem que viver dentro das revelações de Ellen Goldwhite, porque senão não tem o conhecimento da verdade e não pode chegar ao céu. Porque as revelações de Ellen Goldwhite é uma segunda luz para você conhecer a primeira, para você chegar a Deus. A doutrina da Adventista do sétimo dia
ensina que depois que morre não existe mais nada, que a alma é o corpo e a alma morre. Isso não é o Evangelho. Isso não é a doutrina de Cristo. Jesus não ensinou ninguém a ser salvo guardando o sábado. Até porque não é uma doutrina ensinada por Cristo. Jesus não ensinou ninguém que a alma morre, ao contrário. Ele mandou a gente temer a Deus, porque esse sim lança a alma e o corpo no inferno. Então logo a gente vê que aí alma e corpo é parte distinta. Não é o ser real. São partes distintas que formam o ser. O ser real é a alma que habita no corpo, que morre, que vai para a sepultura. O que fica inerte, o que perece é o corpo, não a alma, que é o ser real. Bem, mas aí são doutrinas. Adventista, católico romano, doutrinas evangélicas. Muitas igrejas evangélicas estão ensinando o povo misticismo. Para você encontrar Deus tem que estar dentro de um local chamado igreja, onde eles dizem que é templo, casa de Deus. Para você receber de Deus alguma coisa e Deus ouvir tua oração, você tem que ir para esse lugar chamado igreja, porque ali tem o altar, onde eles dizem que ali é o altar de Deus. E através deles, Deus vai receber a oração do povo e mandar a bênção para o povo, através deles que se diz o mediador. Muitos pastores ensinam isso nas igrejas evangélicas. Isso é misticismo, isso é paganismo. O evangelho não ensina isso. Dentro das igrejas evangélicas, o povo vive campanha, pacto, voto. E são vários tipos de campanha, milhares. É campanha ali, campanha disso, campanha daquilo outro. Para o povo alcançar a bênção e viver dentro desses rituais como se Deus fosse operar. Isso é paganismo. Isso não é o evangelho de Cristo. Jesus não ensinou isso, nem os apóstolos. Quem ensina isso são os líderes, falsificadores da palavra, que criam essas doutrinas de demônio para o povo viver esse misticismo, esse paganismo, em nome de Deus, em nome de evangelho. O evangelho não é uma religião, o evangelho não é um movimento, o evangelho não é uma regra de doutrina, de usos e costumes. O evangelho é uma informação que leva o homem a buscar socorro em Deus através de Cristo, crendo, se convertendo a Cristo. Isso é o evangelho. Isso é a informação que o evangelho leva para quem crê nessa informação e se manter nela, ser salvo. Então a gente está vendo que existem várias coisas, irmãos, vividas no meio do povo que diz que é de Deus, porque preste atenção em um detalhe. Observe uma coisa. Qual é a religião que diz que é do diabo? A Igreja Católica diz que é a verdadeira igreja de Deus, aonde tem o verdadeiro representante de Deus, que é o Papa. As igrejas evangélicas dizem que são as verdadeiras igrejas de Deus, que o pastor é o representante de Deus. Aí vem os testemunhas de Jeová e diz que é a verdadeira testemunha de Deus, que eles é quem prega a verdade e o homem só é salvo se for testemunha de Jeová. Vem os mormons e diz que é a verdadeira igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. Vem o budista e diz que é o verdadeiro povo iluminado, que está servindo a Deus, o cosmo, e que vai encontrar perfeição através de Buda, né, que diz que foi o iluminado, o exemplo dos budistas. Eles dizem que é de Deus. Os da religião afro-brasileira também dizem que é de Deus. Ninguém diz que é do diabo. Tem um grupozinho aí que ainda se denomina do diabo. Mas a maioria das religiões diz que é de Deus. Como é que a gente vai entender quem é de Deus e quem não é? A Bíblia vai dizer lá em Romanos 8, 9, quem não tem o Espírito de Cristo não é de Deus. O Espírito Santo só habita no homem pecador quando ele crê em Jesus e se arrepende, para receber a remissão do pecado, que é o batismo para essa remissão, através do Espírito Santo, que faz desse pecador, justificado por Jesus, templo de morada de Deus, aonde ele é selado pelo Espírito Santo, que lhe dá a garantia de que ele é de Deus, a propriedade que vai ser tirada deste mundo com o arrebatamento. Então quem é de Deus? A Bíblia diz que quem não está no Evangelho de Cristo, esses líderes religiosos que dizem que é de Deus, se eles não se mantêm no Evangelho de Cristo, a Bíblia diz que eles não têm a Deus. Eles prevaricam, não perseveram na doutrina de Cristo. A Bíblia vai dizer que tais não têm a Deus. Aí eu pergunto, a maioria desses pastores dentro da igreja tem a Deus? Como é que você vai saber isso? Não julgue não, irmão. Julga sim, irmão.
pela palavra, pela reta justiça. A Bíblia nos manda julgar e ser prudente. Não receber tudo de Deus, que diz que é de Deus. Estar mais atento a ouvir. E analisar a palavra como os crentes de Bereia. Não importa quem é a igreja, quem é o pastor ou o padre. Esses homens que dizem que é de Deus, estão pregando o evangelho de Cristo? Estão mantendo-se fiel à doutrina de Cristo? Ou estão adicionando, criando outras coisas, movimentos e muitas coisas? Só é você analisar o que ensina-se dentro dessas religiões e das igrejas. Então, meu irmão, seja prudente, analise isso que eu estou falando. Evangelho de Jesus Cristo não é misticismo. É a confiança, é a convenção, é o crer no verdadeiro Deus, se entregando a Cristo, crendo nas promessas que o Evangelho faz para nós, feita pelo próprio Jesus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Crer no Evangelho não é ser formado, nem discípulo, nem ser membro de nenhuma igreja. Crer no Evangelho é crer no que Jesus trouxe, na verdade que liberta. Amém? O poder de Deus que salva o homem que crê. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crê será salvo, quem não crê será batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Foi o que Jesus disse. Então, tente buscar entender o que é o Evangelho. E nesse Evangelho se mantenha, para você estar firme e firmado em Deus. Amém, meus irmãos? Saia desses paganismos, desse ritual, desses movimentos místicos, que são pagãos, que não tem a ação de Deus trabalhando aí. Cuidado, não permaneça no engano, senão você vai sofrer a vergonha e o desprezo eterno. Venha para Cristo, se converta à verdade e passe a ser guiado, dirigido na fé verdadeira em Deus, pela doutrina de Cristo, cuidando dela. Isso que te salvará.